Coreia do Norte constrói novos mísseis mesmo após encontro histórico com Donald Trump. Metade dos professores brasileiros não indicam a profissão para os mais jovens, segundo pesquisa. Vamos falar também sobre a corrida presidencial. E ainda vamos falar sobre o governo britânico que tem usado crianças como espiãs. Isso e muito mais agora no Redação Novo Tempo. Olá, começa o nosso Redação Novo Tempo. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. Já estamos aqui a postos para discutir vários assuntos e a gente quer a sua participação através das nossas redes sociais. facebook.com/ntjornalismo, @ntjornalismo, você encontra a gente no Instagram e tem também o nosso site, o novotempo.com/jornalismo. Acesse as nossas redes sociais. E aí, gente, como é que vocês estão? Estamos aí, estamos animados. Tudo bom. Não tô sentindo o clima de animação. Eu tô bem, é que eu fiquei aqui distraído porque a Suzane, enquanto você fazia a abertura, a Suzane estava... O que você estava fazendo? Gravando stories. Gravando stories. Acompanhe lá nas nossas redes E eu agora sociais. tenho um desse aí também, Um Instagram. um Instagram também. Vou fazer um desse Eu tenho um desse. Comprei um pra mim. Comprei um Como é que desse. esse negócio aí. Eu Tava em comprei um promoção, desse falei, aí. pega uns 10. Olha, até o Hélio entrou pra onda. Lembra que a Vou gente sempre fazer fala de aqui, redes ó. sociais? Ô, Hélio, queria que eu gente, vamos fizesse seguir o uns- Hélio. Eu já sigo, né? Você queria que eu fizesse Qual é uns seu Instagram, stories? Hélio, para as pessoas te seguirem? Fala aí. Hélio Moura, sem H. @Hélio Moura, gente. Procure aí. Hélio Moura. E aí Olha já faz só, propaganda né? do Eu nosso, só não das nossas consigo redes ainda. sociais, né? É que eu acabei de falar, né? Parabéns, então, viu, mas a Hélio? gente Uma faz de novo. ótima decisão. @NT Jornalismo. Você que não estava prestando atenção, não é o caso do Leite, tá? Não. Você aí em casa que não estava prestando atenção, Não. @NT Jornalismo, você encontra a gente no Instagram. Todo mundo bem dislexo Hélio, hoje. vamos voltar aqui pro mundo real. Vamos lá. Vamos falar dos destaques. A gente vai falar sobre política e sobre a questão toda em torno de um vice-presidente para o Centrão, como está sendo conhecido, e dificuldades também para que o Alckmin consiga fazer campanhas, dificuldades de palanque, como são conhecidas. Isso porque esses chamados Centrão são aqueles, eles se oficializaram como Centrão na segunda metade aí do mandato da Dilma Rousseff, quando são partidos que, tem especialistas que dizem que são partidos de adesão, partidos que aderem àquele que é mais favorável no momento. Então, o Centrão, grande parte, quase todos eles, na verdade, faziam parte do apoio à presidente Dilma Rousseff, apoiavam também o ex-presidente Lula, e aí quando começaram a surgir, aumentar a pressão contra a Dilma Rousseff, o Centrão se deslocou, né? Saiu do apoio da Dilma, e foi por isso que a Dilma não teve chance alguma de conseguir se defender lá no Senado e na Câmara, porque o Centrão fez peso para o lado contrário, puxados pelo Eduardo Cunha na época. E aí, o que o Centrão fez agora? O Centrão estava muito dividido entre apoiar uma candidatura para o Rodrigo Maia, que é do DEM, que é o principal partido do Centrão, é o presidente da Câmara dos Deputados, ou apoiar alguma outra candidatura. E aí, por fim, o Centrão acabou apoiando a candidatura do Alckmin. Foi recentemente agora, o PSDB fez a oficialização do Alckmin como o pré-candidato e o Centrão disse que ia apoiar. E aí, o que acontece? O Centrão, para apoiar, exige várias coisas. Uma das coisas que o Centrão exige, por exemplo, era uma possibilidade de voltar a ter aquele pagamento compulsório para os sindicatos, né, que foi derrubado pela reforma trabalhista. O Alckmin, inclusive, é a favor do fim da obrigatoriedade do pagamento. Mas para receber o apoio do Centrão, ele disse, tá bom, vamos conversar sobre isso depois então, e aceitou tentar flexibilizar isso depois. E assim, isso é comum, né, em qualquer coligação. Para que um partido se coligue a outro, esse partido vai exigir algumas coisas. Ou ele vai exigir que o vice seja uma indicação dele, ou ele vai exigir que se o candidato for eleito, ele consiga ter cargos importantes no executivo, e isso é comum. E isso vai acontecer agora também. Vai acontecer com o Alckmin, mais com o Alckmin por conta do Centrão, e o peso que o Centrão tem, né, porque isso
por conta do Centrão, o Alckmin vai ter mais de 14 minutos de TV, enquanto outros candidatos, por exemplo, o Bolsonaro tem, se não me engano, 8 segundos é o tempo de TV, porque o Bolsonaro não conseguiu ter nenhuma coligação, nenhum partido se coligou ao Bolsonaro. Outros partidos vão ter um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas assim, essa é a grande jogada de uma coligação. Os partidos se coligam para aumentar o tempo de TV e também para aumentar os recursos, porque aí soma tudo que tem de fundo partidário, de fundo eleitoral, então você junta tudo e, claro, quem tem mais apoio na eleição vai possivelmente também ter mais apoio depois no Congresso. De 14 minutos para 8 segundos? É bem isso mesmo. Porque juntou Porque os 8 segundos de vários partidos. ou mais, né? São mais, né? Porque depende do tamanho da sua bancada na Câmara. Então o PSDB tem muitos deputados. Já tinha um bom tempo. Já tinha um bom tempo sozinho. Mas aí você junta com todos os que o Centrão tem, E vale a pena lembrar que vira o rei da TV. O tempo de televisão por hora eleitoral, né, para um pleito no Brasil faz toda a diferença. Então, mas aí é que está o ponto que eu ia colocar, que é uma reflexão que a gente só vai saber lá no final, né? Mas esse ano as eleições vão ser únicas em relação às últimas eleições por uma série de fatores. Mas uma coisa que eu estou querendo ver, eu acho que muita gente está na expectativa, é de ver se aqui no Brasil vai acontecer algo muito semelhante ao que aconteceu nos Estados Unidos nas últimas eleições, em que a internet teve um peso muito grande no processo de divulgação de candidaturas. Porque está permitido o uso da internet, das redes sociais, até de vaquinha virtual, como a gente trouxe aqui já o destaque. E cada vez mais as pessoas têm usado a internet para compartilhar coisas. Então é videozinho que você recebe no WhatsApp, é isso, é aquilo. E isso está liberado, né? Inclusive fake news. Inclusive fake news. E aí, tá tudo liberado. E, inclusive, muita gente está falando, nessa também vão ser as eleições da fake news, o pessoal ficar atento. Como nas últimas eleições dos Estados Unidos também aconteceu muito, né? Teve mais informação falsa circulando do que verdadeira em relação aos candidatos. Mas, enfim, então, dependendo do papel da internet nessas eleições agora, aqui de 2018... muita coisa pode ser diferente em relação a coligações lá no futuro, porque hoje muita coligação é feita pensando exatamente nisso, tempo de televisão. Principalmente. Se o tempo de televisão passar a ser menos importante, como é que isso fica, né? Eu estava conversando esses dias com o professor Roberto Romano, que é da Unicamp, professor de Política e Ética. Ele estava comentando sobre isso, que apesar de a gente ter aí a internet hoje tão dominante entre a população, mas ele disse que, na opinião dele, a televisão ainda vai ter um papel muito importante, porque o eleitor médio ainda confia na televisão e na propaganda política. E se eu não me engano, o número é 50% dos brasileiros não estão conectados à internet. Sim, é um percentual bastante grande, mas são 147 milhões de eleitores aptos a votar neste pleito. Né? A gente sabe que tem um número muito grande de pessoas que não vão, na casa dos 20% a 30%, mas ainda assim é muita gente. E aí boa parte deles estão conectados, dos eleitores estão sim muito conectados, né? Porque os maiores colégios eleitorais estão no Sudeste, onde a internet tem um acesso muito, muito facilitado. Mas aí a questão que o Leite está falando é muito importante se levar em conta. É claro que a gente realmente só vai entender, só vai perceber quando a campanha começar e lá no dia da eleição, no dia 7 de outubro, para ver como é que vai ser. E não seria uma grande surpresa que um candidato com pouco apoio de outros partidos consiga ter uma boa participação no primeiro turno e consiga, quem sabe, até chegar ao segundo, né? O Collor, ele foi eleito assim, né? O Collor era um nome desconhecido por um partido nanico que ninguém sabia quem era e levou à prepresidência. Como que era o nome? PNTC? PRN? Não lembro agora. Eu não lembro. Lembra aí, Wagner? Não. Eu e o Wagner somos os dois sem memórias aqui de datas. Mas não foi Mas essa não foi piada. isso, A a piada piada. o Wagner é velho, ele vai lembrar. O Wagner estava lá. Você que é nosso amigo internauta aí, estava naquela época, nos ajude a lembrar o partido aí do Collor na época. Campanha eleitoral de 89, né? Leite. Vou aproveitar meu celular. Aproveita aí e pesquisa, Hélio. Depois você joga no seu Instagram, @Hélio Moura. A inteligência americana tem apontado aí que a Coreia do Norte construiu novos mísseis. Pois é, teve aquele acordo histórico, ou encontro histórico, vamos dizer melhor assim, entre o Donald Trump e o Kim Jong-un, que é o presidente da Coreia do Norte. Não dá para chamar de presidente, né? Não, o nome dele é Líder Supremo. Líder Supremo da Coreia do Norte. Desculpa, senhor Kim, por ter chamado de presidente. É você que está acompanhando a gente agora, tenho certeza. Na Coreia? Sim. Ô, louco. Exatamente.
E aí, só que apesar desse encontro, entre algumas coisas que ficaram definidas, né, que a Coreia do Norte ia começar a diminuir os seus trabalhos em relação a mísseis e o programa nuclear deles, algumas informações levantadas pela inteligência do governo dos Estados Unidos acreditam que a Coreia do Norte está construindo novos mísseis na mesma fábrica onde ele produziu um míssil balístico intercontinental. E isso acaba sendo um problema, porque um míssil intercontinental pode alcançar, inclusive, a costa oeste dos Estados Unidos, que dá para o Oceano Pacífico, né? Obviamente que são informações, pelo menos até o momento onde a gente tem, nesse momento da gravação do programa aqui, não são, obviamente, informações 100% confirmadas, são informações vazadas de uma maneira interna ali da inteligência norte-americana para o jornal The Washington Post nos Estados Unidos. Mas, obviamente que uma situação como essa levanta dúvidas, hipóteses, etc. Mas até o momento, assim, a própria inteligência norte-americana também tem constatado que a Coreia do Norte começou a desmantelar, né, o centro de lançamento deles, que fica numa cidade chamada Sohae, acho que se pronuncia assim, ou não, provavelmente não, na costa oeste da Península Coreana. Então, se por um lado tem essa suspeita de que eles estão construindo ou trabalhando ainda em mísseis ou em um míssil intercontinental, por outro lado, em algum outro lugar da Península Coreana ali, no território da Coreia do Norte, eles estão diminuindo os trabalhos deles nessa área. Vamos ver como o Donald Trump vai responder a isso. Ele costuma ser bastante contundente, ou estava sendo bastante contundente em relação aos posicionamentos dele com a Coreia do Norte. Até o momento aqui da gravação do programa, eu ainda não tinha informação dele ter se posicionado ainda, o Trump, né? A agência estatal da Coreia do Norte, inclusive, divulgou imagens dos supostos locais de não é beneficiamento, de enriquecimento de urânio, plutônio e tal, supostos, né? Porque há especialistas que dizem que a Coreia do Norte não tem condição, nem tecnologia, nem condição financeira de fazer um projeto armamentício de envergadura, né? Dizer que tem um intercontinental que atinja a costa americana, a vasta maioria dos especialistas dizem que eles não têm condição mínima para isso. Dizem que dizem não, isso são os dados oficiais, que o PIB da Coreia do Norte é de 40 bilhões de dólares, né? Tipo um PIB de um estado mediano aqui brasileiro. Então, ele não teria condição de desenvolver essa tecnologia de verdade para chegar do outro lado do mundo, né? Talvez chegaria a Guam, onde tem uma base dos Estados Unidos, mas chegar no território americano seria muito difícil, é o que os analistas especialistas em guerra dizem. Agora, vamos ver como é que o Trump vai se posicionar realmente, porque, como o Leite falou, ele é sempre muito duro, embora com a Coreia do Norte ele tenha sido muito duro para provocar essa vinda da Coreia do Norte em busca de uma conversa, mas na conversa em si ele foi bastante brando, aceitou muitos dos termos, inclusive o acordo é menos taxativo, inclusive, do que o acordo com o Irã, que ele quis revogar, né? Então ele não tem prazos, ele não tem especificações sobre quais são os locais, como é que vão ser feitas as vistorias, nada disso tem no acordo com a Coreia do Norte. Tem mais a palavra do Kim Jong-un dizendo, não, eu vou me comportar. Eu vou me comportar, é ótimo. Suzane, agora a gente vai falar de duas crianças que estão aí no centro de uma batalha judicial, justamente porque a mãe assassinou o pai das crianças. Qual é a situação no momento, né? Eu não sei quem aí de casa acompanhou esse caso. Os avós paternos, eles ofereceram dinheiro, ofereceram o perdão oficial, que é uma forma de amenizar a sentença da mulher, mas mesmo assim a família materna não quer ceder, não quer entregar as crianças para os avós paternos. Eles alegam que a família da mãe está aproveitando a situação para extorquir. Mas as crianças estão onde? As crianças estão na China? Na China, por hora. Eles alegam que o irmão da mulher, da mãe das crianças, está aproveitando a situação para pedir mais dinheiro. Ele pediu no entorno de 300 mil reais, né? São em libras, que daria valor de 300 mil reais, que é um exagero, enfim, e está toda essa briga.
Esse caso, como eu disse, aconteceu em novembro, no apartamento onde o inglês morava, que é o Michael. Ele foi esfaqueado pela ex-mulher, que eles estavam separados. Tinha uma outra amiga dele no apartamento também que saiu ferida. Não se sabe por que isso aconteceu. O casal teve uma discussão e ela acabou matando o pai das crianças, né? E aí agora fica essa situação. Por enquanto as crianças não sabem, né, o que aconteceu, não sabem da história. E aí eu fiquei pensando, assim, logo mais essas crianças, elas já são grandinhas, né, elas vão saber o que aconteceu no seu passado, a história, e ficar com esse estigma de que a mãe assassina matou o pai das crianças, porque as crianças conviviam com esse pai. Ele era bem presente, de acordo com a matéria. É um casal de filhos, né? Eles passavam bastante tempo com o pai. Então, qual é a repercussão disso, né, na vida da criança, na formação que ela vai ter quanto adulto, de tentar entender toda essa história? É complicado, né? Triste demais. Bom, a gente vai fazer um intervalo agora. Na volta aqui do nosso Redação Novo Tempo, a gente conversa sobre o governo britânico que tem usado crianças como espiãs. A gente volta já.